Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o professor Alexandre Oliveira, tenho formação em filosofia e teologia, mas desde a minha juventude, do começo da minha juventude, eu sou professor de química. Mas como todos vocês, sou chamado a ser discípulo e missionário de Jesus Cristo dentro da igreja. E hoje nós vamos iniciar o estudo do documento 97 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã, um processo de inspiração catecumenal. Essa é a formação número 1, nós vamos estudar todo o documento de forma detalhada e aprofundada, e nós vamos ver quantas formações serão necessárias para a gente concluir esse documento de forma satisfatória. Cada formação dessa poderá ter um ou mais vídeos, de forma que não fique muito prolongada. Se o estudo for maior e eu dividir em 2 vídeos, por exemplo, isso vai dar maior comodidade a você para que possa assistir toda aquela formação de uma vez só ou em 2 partes, se assim eu tiver dividido. Então está aqui, documento 97, Iniciação à Vida Cristã, um processo de inspiração catecumenal, CNBB. Então nós vamos dividir o estudo deste documento em 5 formações e procurar responder a essas perguntas que são fundamentais dentro do documento. Na formação 1, eu vou falar uma introdução inicial e vamos para a primeira pergunta, a iniciação à vida cristã. Por quê? Formação número 2, o que temos em vista com a iniciação à vida cristã? Formação número 3, IVC, como? Formação número 4, iniciação à vida cristã, para quem? E formação número 5, iniciação à vida cristã, com quem contamos? Onde? E a conclusão. Então vamos nos dedicar agora à introdução da formação número 1. Esse documento 97 da CNBB, Iniciação à Vida Cristã, um processo de inspiração catecumenal, eu coloquei aqui 2 imagens desse documento. É fundamental que você, que quer se aprofundar na iniciação à vida cristã, tenha esse documento 97 e leia esse documento 97. Eu coloquei aqui 2 capas diferentes, mas o que interessa é isso aqui, ó, Estudos da CNBB, número 97. Então é muito bom que, mesmo que a gente tenha formações sobre um determinado documento, nós tenhamos acesso à fonte primária, possamos nos apossar da fonte primária, ler essa fonte e estudar essa fonte. E aí aquela formação vai servir para clarear todo o nosso estudo. Esse documento 97 não é a primeira publicação da CNBB que visa uma iniciação cristã de forma mais concreta. Nós temos 2 publicações da CNBB no ano de 1974. São as primeiras publicações sobre os sacramentos da iniciação à vida cristã. Nós temos aqui os 2 documentos, Pastoral da Eucaristia, Subsídios 2 e Pastoral dos Sacramentos da Iniciação Cristã, Subsídio 2A. Então veja que não é novidade para nós na igreja essa necessidade de nos dedicarmos aos sacramentos da iniciação cristã, visto que em 1974 a CNBB já se preocupava com isso, mostrando aí 2 documentos que poderiam ajudar nessa iniciação. Em 1974, nesses referidos documentos, nós temos uma formação voltada para os sacramentos, para a pastoral dos sacramentos, e são apresentados também nesses documentos elementos teológicos para fundamentar esses sacramentos e a própria existência de uma pastoral para vivenciar
esses sacramentos. E temos também elementos catequéticos, jurídicos e pastorais. E também uma preparação para receber os sacramentos. Então, essas são as palavras-chave ou os termos-chave desses dois documentos de 1974. É necessário que a preocupação doutrinal ceda primeiro lugar à autêntica iniciação, isto é, a introdução na vida comunitária de fraternidade cristã e de participação na missão eclesial. Esta é uma frase já muito importante. A preocupação doutrinal tem que ceder espaço para a autêntica iniciação. Uma autêntica iniciação que esse documento 97 vai nos mostrar em todas as suas dimensões. Isto é, a introdução da vida comunitária, da fraternidade cristã e da participação na missão eclesial. Então, são fundamentais esses aspectos de dar atenção, a atenção devida a essa iniciação à vida cristã, acima de qualquer outro aspecto, ou um aspecto doutrinal, ou até mesmo um aspecto burocrático que às vezes se instala, ou até mesmo também a questão dessa questão de acomodação àquilo que nós já sabemos. Se nós já sabemos fazer assim, por que mudar? Isso é algo muito perigoso. Este desafio que é colocado lá nesses documentos de 1974 é um desafio atual e ainda permanece. A iniciação à vida cristã, que a gente vai abreviar por IVC, é um dos temas mais desafiadores da nossa ação evangelizadora. Então, não tenha dúvida, tudo aquilo que é novo, que é novidade, de início traz um certo medo. Por quê? Porque nós já somos apegados àquilo que nós já fazemos. A prática cotidiana que nós já sabemos fazer. Então, quando esses documentos, 97 e outros que nós vamos estudar depois, trazem algumas formações, algumas solicitações que em muitos aspectos são novas, isso pode nos dar um certo aspecto de resistência. Sem lembrar que nós já citamos aí os primeiros documentos em 1974. Então, ninguém também pode apelar para essa questão de novidade. É lógico que esse documento ele aprofunda e traz novidades, como os demais que posteriormente nós vamos estudar. Então, como fazer as pessoas mergulharem nas riquezas do Evangelho? Essa é uma pergunta que todos nós devemos nos interpelar. O que é que nós podemos fazer para que os nossos catequizandos, sejam eles crianças, adolescentes, jovens ou adultos, possam mergulhar nas riquezas do Evangelho? Como iniciar pessoas de forma verdadeira e eficaz na vida da comunidade cristã? Veja que nós não estamos começando dando respostas. Nós estamos iniciando fazendo perguntas. Porque o início de tudo é isso mesmo, é fazer perguntas. Como poderemos iniciar pessoas de uma forma verdadeira, eficaz, para valer, não de aparências, na vida da comunidade cristã? E nós continuamos nossas perguntas. Como fazer as pessoas participarem da vida divina, cuja expressão maior são os sacramentos da iniciação à vida cristã? Então, observe que são perguntas que devem nos inquietar, não no sentido de desespero, ou de medo, ou de aflição, mas naquele sentido de docilmente ouvirmos ao Espírito Santo de Deus e à própria igreja naquilo que ela quer fazer em nós e através de nós.
como formar verdadeiros discípulos missionários de Jesus Cristo. Um verdadeiro discípulo é um missionário. E todo missionário tem que ser um verdadeiro discípulo. Então, são palavras que nós não podemos separar. Então, como formar discípulos missionários, missionários discípulos de Jesus Cristo? É necessário nos debruçarmos sobre o processo e a dinâmica pelos quais as pessoas tornam-se cristãos. Nós vamos ter a oportunidade de refletir sobre isso. Como uma pessoa que ainda não é um verdadeiro discípulo missionário, ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, com os sacramentos e com a igreja, pode tornar-se cristão. É necessário conhecer, tomar posse sobre a luz e a graça do Espírito Santo de Deus. Depois do Concílio Vaticano II, o que nós vamos ver é uma intensificação desse chamado à iniciação da vida cristã. Então, nós vamos ver que depois desse Concílio Vaticano II, diversos são os documentos que vão nos auxiliar nessa vivência da iniciação à vida cristã. Tanto na vivência em si, como também na formação pessoal, para que o nosso discipulado possa chegar a outras pessoas que ainda não conhecem a graça da iniciação à vida cristã. É necessário restaurar o processo catecumenal dos primeiros séculos da igreja. Apesar de nós já estarmos no século XXI, nós temos muito a refletir sobre os primeiros anos da igreja. Como era feito na época dos primeiros cristãos essa inserção através de um processo catecumenal, essa inserção na vida da comunidade e na vida da igreja. Os evangelhos, a Bíblia, é sempre atual. É o Espírito Santo de Deus que fala através da sua palavra. E nós vamos procurar inspiração sempre e em todos os tempos, nos evangelhos, e em particular nesse aspecto da iniciação à vida cristã, como acontecia na época dos primeiros discípulos, das primeiras comunidades cristãs, essa iniciação ao processo catecumenal. Um processo amplo de iniciação à vida cristã envolve não apenas os catequistas, que são importantes, fundamentais e insubstituíveis. Eu já começo afirmando, não pode existir uma iniciação à vida cristã sem catequistas. Eles não são elementos acessórios, eles são elementos importantes e insubstituíveis. E quem está dizendo isso não sou eu, aqui não tem nenhuma palavra minha. Quem está dizendo isso é a CNBB, a igreja, através de seus documentos, que vão ser confirmados, não através apenas desse documento 97, que já é uma grande graça, mas através de muitos outros documentos da igreja pós-conciliares, depois do Concílio Vaticano II. Então isso é muito importante, nós precisamos dos catequistas, precisamos estimular que as pessoas se tornem catequistas, amem esse processo de catequizar crianças, adolescentes, jovens e adultos que ainda não foram inseridos nesse processo de iniciação à vida cristã. Então, essa IVC é para toda a igreja, para pais, padrinhos, introdutores, catequistas, liturgistas, ministros ordenados, para as comunidades, movimentos, pastorais, enfim, para todo o povo de Deus. Ou seja, o que é que o documento está dizendo? Essa iniciação à vida cristã é para toda a igreja. Toda a igreja significa toda, nada está de fora. Aqui foram citados algumas dimensões dessa igreja. Os pais, os padrinhos, os ministros ordenados,
as comunidades, os movimentos, as pastorais, e ele conclui, todo o povo de Deus, e ainda deixa em aberto, muito mais ainda, é para todos. Ninguém pode dizer, eu estou fora. Então, depois dessa introdução, nós vamos procurar responder a essa primeira pergunta, a essa primeira interpelação. Iniciação à vida cristã. Por quê? É algo que é uma pergunta que eu posso fazer, que você pode fazer, que nós podemos fazer. E é uma pergunta legítima. Iniciação à vida cristã. Por quê? Vamos ver como o documento responde a essa pergunta. Tarde te amei. Beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Tu estavas dentro de mim mesmo e eu te buscava fora de mim. Brilhastes e resplandecestes diante de mim e expulsastes dos meus olhos a cegueira. Exalaste o teu espírito e aspirei o teu perfume e desejei-te, saboreei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e abrasei-me na tua paz. Santo Agostinho, Confissões. Então, isso aqui não são apenas palavras bonitas. Isso aqui não é apenas retórica, um livro de literatura muito bem escrito. Isso aqui veio do coração, das profundidades da alma de Santo Agostinho. E também é um texto muito belo, que deve realmente nos alegrar por termos conhecido Cristo e ao ver essa confissão de Santo Agostinho, dizendo, tarde te amei. E onde procurar o Cristo, ele está dentro de nós. Ele pode expulsar de nós toda cegueira, porque ele infunde sobre nós o Espírito Santo, que nos faz ainda mais desejá-lo, saboreá-lo, ter fome e sede dele. E ele cada vez mais nos tocar e nos abrasar por toda a graça que ele nos traz. Muitos, sem saber, estão em busca dessa beleza. Hoje, quantos não perguntam onde está a felicidade, qual o sentido da vida, onde, o que vai acontecer comigo mais na frente, ou até mesmo após a morte? Infelizmente, apesar de que muitos estão em busca dessa beleza, muitos sem saber. Ou seja, a gente pensa que pessoas não estão nem aí para a vida cristã, ou não estão nem aí para a vida sacramental. Isso pode ser uma verdade. Mas existe no mais íntimo delas uma inquietação. Uma inquietação que Deus coloca em nosso coração, na profundidade da nossa alma, que só pode ser preenchida quando nós o conhecemos verdadeiramente. Então, nós que vivemos o nosso cotidiano, nós sabemos disso. Que muitos, sem saber, estão em busca do verdadeiro sentido da vida. O encontro de Agostinho com Jesus ocorreu tarde. Então, você que teve a graça de ter uma experiência pessoal com Cristo na igreja, na juventude, isso é uma graça. Da mesma forma, se alguém teve a oportunidade de um encontro pessoal com Cristo, já numa idade mais avançada, fale como Santo Agostinho, tarde te amei, mas agora você me preenche completamente. Então, isso é uma graça de qualquer forma. Mas se nós, como catequistas, como discípulos e missionários, conseguirmos introduzir as crianças, os adolescentes e jovens, desde cedo,
no conhecimento de Cristo e da sua igreja, melhor isso será. Se nós olharmos a história dos santos, nós vamos ver isso, uma diversidade desse encontro com Jesus. Ou mais cedo, ou mais tarde, mas há algo em comum. Um encontro com Jesus que muda radicalmente as suas vidas. A procura de Deus, como eu disse, está em todos nós. Em todos. Em todas as pessoas. Está lá a procura de Deus, porque fomos criados por Ele e para Ele voltaremos. O nosso coração, a nossa alma só está em paz quando está em Deus. Então, o que nós vemos hoje no mundo atual é uma inquietação de corações de muitas pessoas com o coração inquieto. Eu me lembro de um amigo, que depois de eu colocar um trecho da vida de São Francisco, ele me mandou no particular uma solicitação de algum livro para que ele possa compreender melhor, e ele dizia isso, o sentido da existência. O sentido da nossa existência está em Deus, no conhecimento dEle, na aceitação da graça do Espírito Santo, na vida sacramental e nos colocando a serviço da igreja como discípulos missionários. Então, ninguém tem esse aspecto de inquietude em seu coração. Eles podem até procurar fugir dessa inquietação, de 1001 maneiras, mas essa inquietação, essa inquietude está dentro de qualquer pessoa. Descontentamento com outras propostas que não preenchem o coração. Tem pessoas que vão buscar respostas para essa inquietação em muitas coisas que o mundo oferece. Mas no final das contas, acabam percebendo que aquilo não os preenche, que aquilo não traz a elas a verdadeira paz que só provém de Deus. Então isso, ou mais cedo, ou mais tarde, acaba gerando um descontentamento. Alguns perderam de vista o transcendente, ou seja, aquilo que nos faz olhar para o céu, olhar para o Criador, olhar e fazer perguntas. De onde eu vim? Para que eu fui criado? Qual o sentido mais pleno da minha vida? Para onde eu vou? Após a morte, o que acontecerá comigo? São perguntas muito legítimas, que nenhuma delas pode ser desprezada por nós que somos discípulos missionários e que estamos numa vida de igreja. Todas elas precisam ser aceitas e compreendidas, sem nenhuma discriminação. Nós vemos aí no mundo atual a questão do imediatismo, as coisas têm que ser agora, do materialismo, o aspecto material, o dinheiro e muitas vezes o poder. O dinheiro, o poder, seduções da sociedade de consumo. E cada vez mais isso é uma realidade. E infelizmente ela tende a se intensificar com o passar dos anos. Essa questão de valorizar apenas o imediatismo, as coisas passageiras, o materialismo, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos, a ostentação, as seduções do mundo atual. Nesse aspecto de procura de respostas sobre a vida e sobre si, São João Paulo II, ele nos ilumina através dessa carta encíclica Fé e Razão do Sumo Pontífice João Paulo II, hoje São João Paulo II, aos bispos da Igreja Católica
sobre as relações entre a fé e a razão. São muitos caminhos. Muitos desses caminhos são ilusões. Muitos desses caminhos são fugas dessas inquietações, dessas perguntas que são legítimas e fuga das respostas, da busca para essas respostas. Não, isso me inquieta, mas eu não quero procurar respostas. Eu fujo dessas perguntas e muitas vezes dessas respostas. E aí nós temos aqui a primeira frase, o prólogo desse documento de São João Paulo II sobre fé e razão, que eu particularmente acho belíssimo. É algo não apenas belo, mas muito profundo. Vamos olhar esse prólogo, o primeiro texto, antes do capítulo 1, São João Paulo II começa com essa frase: a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade. E, em última análise, de o conhecer a Ele, para que, conhecendo-o e amando-o, possa chegar também à verdade plena sobre si próprio. Olha que aqui nós temos uma frase, apenas uma frase do documento Fé e Razão, que nós já poderíamos passar até vários dias ou trazer para a reflexão da nossa vida durante toda ela. Tanto na questão da fé e da razão, nós hoje vivemos uma sociedade que supervaloriza a ciência não está acima do homem, a ciência está e deve estar. Se não está, ela deveria estar a serviço do homem e da vida. Então o Papa diz, olha, fé e razão não são coisas que apontam para direções opostas. Ao contrário, elas são como que duas asas. Será que algum pássaro poderia alçar voo, uma águia, por exemplo, apenas com uma das asas? É lógico que não. Então, do mesmo jeito, ele está dizendo aqui que nós não devemos desprezar nem o aspecto da fé, nem o aspecto da razão ou da ciência, porque essas duas asas, elas podem nos elevar para a verdade. Tem muita gente que diz, eu quero conhecer a verdade. Ora, mas quem é essa verdade? Essa verdade é Cristo, para que, em última análise, possamos conhecê-lo. Depois de conhecê-lo, amá-lo. E ao amá-lo, ele não só vai se revelar a nós, como também, por graça dele, vai fazer com que nós possamos nos conhecer a si próprios. Então, essa frase é algo que eu acho muito plena, uma maravilha. E, como eu disse, eu desde a minha juventude sou professor de Química, então, de certa forma, por ter mestrado e doutorado nessa área, eu estou em muito contato com esse aspecto da ciência. Mas, para mim, a ciência nunca foi uma oposição à fé. Ao contrário, a fé e a razão, elas se complementam. Então, não é porque, eu sou uma pessoa que valorizo a ciência e por isso eu não tenho fé. Isso não tem a menor fundamentação. Porque aqui, como São João Paulo II contempla, são como
que duas asas. São duas asas que eu preciso ter, você precisa ter, para que nós possamos alçar voos. Na direção de quem, Alexandre? Na direção do Cristo, para que possamos conhecê-lo, amá-lo e ele se revele a nós e nos dê condições de nós nos conhecermos. Aqui um trecho do Catecismo da Igreja Católica, no número 27, que diz assim: o desejo de Deus está escrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. E somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Então veja que a igreja lança luzes em diversos documentos. Esse trecho do documento da igreja, do Catecismo da Igreja Católica é muito forte. O desejo de Deus está escrito no coração de qualquer homem, de qualquer mulher, porque foi criado por ele. E Deus não cessa de atrair a todos a ele. E só vai encontrar a verdade e a felicidade quem encontrar Deus. E o homem está em busca disso. O sentido de muita gente, se você perguntar, o que você deseja na vida? Ser feliz. É a resposta de muita gente. Mas onde está a felicidade? Será que nós conseguiremos encontrar a verdade e a felicidade fora de Deus? Com certeza não. Será uma felicidade passageira e não uma felicidade voltada para o transcendente. Os adultos, com essas indagações, precisam de mais do que uma síntese doutrinal. O IVC, ele é tão amplo que mostra aspectos de como deve ser a catequese de crianças, em seus diversos aspectos, em seus conteúdos, que é lógico que são completamente diferentes dos aspectos da abordagem, no sentido da personificação, da evangelização de adolescentes e jovens. E do mesmo jeito da iniciação à vida cristã de adultos. Então, no itinerário catequético, nós temos esses três aspectos. A iniciação à vida cristã para crianças, a iniciação à vida cristã para adolescentes e jovens e a iniciação à vida cristã para adultos, porque todos são chamados. E aqui há um desses aspectos. Os adultos, com estas indagações, precisam mais que uma síntese doutrinal. Não é apenas doutrina que vai fazer com que uma pessoa tenha uma verdadeira experiência com Jesus Cristo. O que é então necessário? É necessário mergulhar no mistério de Cristo. Não adianta um curso rápido de catequese ou até mesmo um retiro de final de semana. Isso é suficiente, Alexandre, para um mergulho no mistério de Cristo. Não, não é apenas isso. Com isso eu não estou dizendo que isso não tenha importância. Um curso rápido, um retiro de final de semana, em busca dessa iniciação à vida cristã. Mas isso não é tudo. Pode ser um começo, pode ser um meio. Uma catequese isolada de outros aspectos eclesiais. Uma catequese que não aponta para o mistério de Cristo e não aponta para a vida de igreja, para tornar-se verdadeiros missionários, discípulos de Jesus. Aprender coisas. Catequese, iniciação à vida cristã, não é apenas aprender algumas orações, aprender alguns aspectos doutrinais. Isso tem valor? Lógico que sim. Orações, doutrina, são aspectos importantes. O Catecismo da Igreja Católica é uma ferramenta fundamental. Mas só isso
Não adianta só eu ler ali alguns itens do Catecismo da Igreja Católica. Isso não é suficiente para que a pessoa tenha uma verdadeira iniciação à vida cristã. Essa adesão tem que ser consciente de um projeto de vida. Muitos hoje se declaram sem religião. Inclusive, tem até um ditado popular, né, que coloca sobre, por exemplo, sobre religião não se discute. Ou seja, com isso, quer colocar a religião, os aspectos de todas aquelas indagações legítimas que nós falamos agora há pouco, esqueça, não dê conta para isso. Tem alguns que dizem, sobre futebol não se discute, sobre religião não se discute. Talvez sobre futebol realmente não vale muito a pena, né? Mesmo para quem aprecia um pouco de futebol, eu particularmente gosto de assistir algum jogo de grandes times, aqueles times que têm destaque internacional. Aí eu posso parar para assistir um jogo de dois grandes times do futebol mundial. Mas isso não é o importante da minha vida, o mais importante, isso é um momento de lazer. Então, a religião não pode ser colocada no mesmo patamar de, por exemplo, do futebol ou de uma questão de gosto qualquer. A religião é algo fundamental na nossa vida. Então, hoje o que nós vemos são pessoas distantes da igreja, pessoas distantes da sua missão. Então, a gente já começa a ter respostas. Por que a iniciação à vida cristã? Estamos olhando a nossa realidade. Muitos se declaram sem religião. Muitas pessoas estão distantes da igreja. E, consequentemente, do conhecimento de Cristo e da sua missão e do seu discipulado. Nós já temos aqui algumas respostas a essa pergunta. Existe uma necessidade de evangelização dos adultos. Exemplo de Jesus. Nos evangelhos, nós temos em muitas passagens Jesus evangelizando adultos, homens e mulheres. O que é que o documento está querendo dizer aqui? Porque às vezes a gente pode pensar que a iniciação à vida cristã está tratando apenas da evangelização das crianças, da primeira Eucaristia. Não, ela vai além disso. É a evangelização das crianças, é a evangelização dos adolescentes e dos jovens, é a evangelização dos adultos, que ainda não tiveram seu encontro pessoal com Cristo e ainda não estão inseridos na vida de igreja. Portanto, a iniciação à vida cristã, como nós já vimos, é para todos. Sem esquecer, lógico, da evangelização das crianças, da evangelização da juventude. Mas são três aspectos fundamentais e que têm as suas particularidades. Tem algo em comum, sim, mas tem as suas particularidades. A maneira que eu evangelizo uma criança é lógico, é diferente da maneira que eu evangelizo a juventude, os adolescentes e, da mesma forma, a maneira em que nós podemos evangelizar os adultos. O documento pede uma igreja em estado permanente de missão. Tem que responder a essas necessidades. Necessidade de quê, Alexandre? De uma iniciação à vida cristã das crianças, da juventude, dos adolescentes e dos adultos. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui e a gente volta já já, no próximo vídeo, procurando responder a essa pergunta. Iniciação à vida cristã. Por quê? Voltamos já.